Fala galerinha, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Essa questão ela foi cobrada no Colégio Militar do Rio de Janeiro 2021. É uma questão que fala sobre volume de prismas. Tia May proibiu o Homem-Aranha de usar suas teias para subir ao telhado e aproveitar seus momentos de lazer e treinamentos do super-herói. Ela se aborreceu por conta da sujeira que as teias deixavam nas paredes. O Homem-Aranha decidiu, então, construir uma escada de concreto com 102 degraus. Cada degrau terá o formato de um paralelepípedo retângulo, como esse que está aqui abaixo, certo? Com as seguintes dimensões, ó. 1.200 milímetros de comprimento, então eu vou chamar aqui o comprimento de A, então 1.200 milímetros, certo? Ó. 40 centímetros de largura, então 40 centímetros de largura vai ser o meu Bzinho, e 3 decímetros de altura. Então, 3 decímetros de altura, beleza? O cimento utilizado para fazer o concreto é vendido por sacos, ou em sacos, né? Se um saco de cimento faz-se 2 metros cúbicos, um saco de cimento, ele equivale a 2 metros cúbicos, certo? Informação importante aqui, ó. Quantos sacos, então olha o comando da questão aqui embaixo. Quantos sacos, no mínimo, o Homem-Aranha vai precisar comprar para construir todos os degraus dessa escada? Pessoal, o primeiro detalhe aqui, certo? Nessa questão, observe que as unidades elas estão diferentes. A altura está em decímetro, a largura está em centímetro, o comprimento está em milímetro. Mas nós temos uma informação importante, ó. O saco, ele vai fazer uma quantidade de volume de concreto, está em metro cúbico. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos transformar essas 3 unidades do paralelepípedo para metro, já que eu tenho que um saco equivale a 2 metros cúbicos, certo? Então, o que é que a gente precisa relembrar aqui? Vamos lá. Unidades de medidas de comprimento. Então, vamos lembrar a escala, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, beleza? Então aqui a gente vai revisar essa ideia de unidade de medida. Isso aqui é um conteúdo que cai bastante aqui nas provas e a gente precisa ter em mente essas escalas, não só essas, mas as outras também. Então vamos fazer o seguinte, ó. 1.200 milímetros. Pessoal, observe, a vírgula está na última casa, certo? Está no último algarismo aqui. Então é ele quem vai ficar abaixo da unidade. Então você escreve ele assim, ó. Beleza? Então, essa vírgula que está no último termo, no último algarismo, ela vem para aqui, ó, para metro. Então, professor, quer dizer que 1.200 milímetros, ele equivale a 1,2 metros, beleza? Vamos lá, 40 centímetros. Então, observe, ó, a vírgula está na última unidade, então, no último algarismo. Então, vai ficar assim, ó, 0,4. Como eu vou transformar para metro, a vírgula que estava na última unidade, ela vem para baixo da unidade que eu quero transformar. Então, isso equivale, ó, a 0,4 metro. E 3 decímetros, observe, ó, 3 decímetros, ele vai ficar abaixo da unidade que ele representa, transformando em metro, você transforma, fica 0,3 metros. Beleza, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou calcular o volume, aqui nesse cantinho, certo? O cantinho, o volume do prisma. Professor, como é o volume do prisma? Você vai pegar a área da base vezes a altura. A área da base, observe que eu tenho aqui um retângulo. É Azinho vezes Bzinho, certo? Então, você vai pegar 1,2 e vai multiplicar por 0,4, certo? Então, essa é a área da base. Isso tudo você multiplica pela altura, que é 0,3. Então, quando eu faço esse cálculo, nós chegamos aqui ao volume de um degrau, certo? A questão está dizendo que tem 102. Então, vamos fazer essa continha aqui em cima. Então, fazer aqui nesse cantinho aqui embaixo, certo? Aqui. Então, vai ficar assim, ó, 1,2 multiplicado por 0,4, certo? 4 vezes 2, isso aqui dá 8, 4 vezes 1 dá 4. O 0 multiplicado por 2 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. Então, nós vamos ter, ó, 8, 4, 0. Pessoal, observe, como é que a gente coloca a vírgula? Você conta quantos números eu tenho após a vírgula, certo? Então, na primeira parte eu tenho um número, na segunda parte eu tenho 2 números. Então, nós temos 2 casas após a vírgula. Então, você conta da direita para a esquerda 2 casas e coloca a vírgula. Então, vai ficar 0,48.
eu vou multiplicar agora, ó, por 0,3. Então, vamos lá. Então, 3 vezes 8, aqui vai ficar 24, sobe 2. 3 vezes 4 dá 12. E 2, 14, sobe 1. 3 vezes 0 dá 0, baixa 1. Multiplicando 0, então vai ficar assim, ó. Todo mundo aqui. E vai ficar 4, 4, 1, 0. Quantas casas eu tenho após a vírgula? No primeiro número eu tenho 2 casas. E no segundo número eu tenho mais 1. Então, nós vamos ter 3 casas. Então, 1, 2, 3. Então, observe que esse volume vai ficar 0,144 metro cúbico. Beleza? Então, esse volume aqui, ó, ele equivale a 1 degrau. Sendo que na questão ele fala que nós temos ao todo, ó, 102. Então, vamos trazer aqui para cima. Ó. Então, vamos pegar esse cantinho aqui e vamos colocar o volume total de todos os degraus. Então, vai ficar assim, ó, 0,144 vezes 102, certo? Então, vamos ajeitar aqui nesse cantinho. Então, quanto vai ficar essa multiplicação? Então, vai ficar assim, 0,144 vezes 102. Então, nós vamos multiplicar 2 vezes 4 dá 8. 8, 2, 0. Multiplicando todo mundo aqui por 0. 1 vezes 4. Observe que o 4 vem para cá. 4, 1, 0. Então, nós chegamos a essa conclusão aqui, ó. Vai ficar o resultado, vou trazer aqui para cima, vai ficar 8, 8, 2 com 4 aqui dá 6, 4 e 1, certo? Eu tenho uma casa, 2, 3, então você conta da direita para a esquerda, 1, 2, 3, certo? 1, 2, 3. Então, nós vamos ter 14,68. Aproximadamente, o volume vai ficar, ó, 14,68 metros cúbicos. Então, esse era o volume dos 102 degraus. O que na questão traz aqui? Traz uma outra informação. Ele fala o seguinte, ó, que um saco equivale a 2 metros cúbicos. Então, nós vamos fazer uma regrinha de 3. Ó. Se um saco ele equivale a 2 metros cúbicos, certo? Ó, se eu tenho aqui 14,68 metros cúbicos, quantos sacos nós vamos ter? Então, nós fazemos uma regrinha de 3, o x passa a multiplicar o 2, então vai ficar 2x, e 14,68 multiplica por 1, então vai ficar 14,68. Então, x passa a ser quanto? Então, observe, se eu divido 14 por 2, aqui vai resultar em 7, certo? E 68 dividido por 2 aqui dá 3,4 aproximadamente, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, o número de sacos, beleza? O que a questão está pedindo é o número mínimo. Pessoal, lembre, ó, o número de sacos, a gente não compra meio saco. Quando você vai comprar um saco de cimento, você compra um saco inteiro, certo? Então, se eu vou precisar de 7,3 sacos, eu tenho que comprar no mínimo 8 sacos, certo? Professor, se sobrar, você dá um jeito aí com essa sobra, certo? Mas você não vai poder comprar o saco pela metade, beleza? Então, a alternativa correta, ó, letra B de Botafogo. Então, eu espero que vocês tenham relembrado aqui alguns tópicos de matemática básica, né? A unidade de medidas, a parte de transformações, né, envolvendo escalas de comprimento, e a parte de volume de prismas, que é um conteúdo que cai bastante no Enem, cai bastante no Instituto Federal, cai bastante nos concursos de Brasil afora. E é isso aí. Tamo junto, galera. Se gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal para dar aquela força, comenta a questão. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.